Fala pessoal, todo mundo bem? Que bom que estamos aí mais uma vez para a gente poder conversar sobre mais um ponto, mais um aspecto da palavra do Senhor. Que bom que você está aqui, que bom que você escolheu clicar no vídeo e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Filhos da Luz. Se você não conhece, esse aqui é o canal Filhos da Luz, tá? E você é convidado para dar uma olhada aí nos materiais que temos aqui no YouTube, também no Instagram, Filhos da Luz 58 e também no Facebook, ok? Filhos da Luz 58 Efésios, ok? Acompanha lá, dá uma olhadinha que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, tá bom? Que bom que você está com a gente, que bom que você está aqui conosco. Então, se você puder, se inscreve no canal, curta o vídeo, comenta, tá? Tudo isso ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais gente. Então, se você puder interagir conosco, vai ser muito bom, porque mais gente vai poder ter acesso a esse vídeo, tá? E claro, compartilhe o vídeo no WhatsApp, no Facebook, para os seus amigos, para a família, para o pessoal da igreja, se você faz parte de alguma igreja, ou se não, manda para as pessoas próximas, aquelas pessoas que você deseja e aqueles que você acha que serão abençoados com esse material, tá bom? Se você puder também, pega a sua Bíblia, seja Bíblia física, no celular, no computador, mas se você quiser, se você puder, vai ser muito melhor, muito mais proveitoso se você puder acompanhar as nossas leituras na Bíblia junto conosco. Mas se você não pode, se não tem condições, não tem problema, fica bem ligado, presta bastante atenção nos textos aí que vamos ler hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. E para a gente começar, eu te convido a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus em uma oração. Oremos. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja conosco nesse estudo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Então você que está com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, ok? Evangelho de Lucas, no capítulo 10, tá bom? Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, a gente vai contextualizando. Hoje a gente vai falar de uma parábola de Jesus. O que é uma parábola? Eram como se fossem histórias que Jesus contava para representar uma realidade do reino de Deus. Então lembra sempre que as parábolas de Jesus, elas mostravam uma realidade do reino de Deus. Então as parábolas que Jesus contava, elas mostravam coisas sobre o reino de Deus. Fica com isso em mente, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, uma famosa parábola, né? Talvez você já tenha ouvido algo sobre ela, mas é uma parábola com detalhes interessantes. Então fica ligado para a gente poder encontrar alguns detalhes legais aqui nessa parábola, ok? Então, Lucas capítulo 10, e eu peço que você me acompanhe na leitura a partir do verso 25, tá bom? Então, Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano, diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Então, até aqui, vamos dar uma pausa rapidinha. Então, antes de contar a parábola, essa aqui não é a parábola ainda. Esse aqui é o diálogo de Jesus com o intérprete da lei. Mais um dos embates que Jesus tinha com os intérpretes, com aquele pessoal que estava envolvido com a religião da época,
esse aqui é mais um embate que Jesus tem aí com um intérprete da lei, né? Que tenta ali fazer umas perguntinhas para pegar Jesus, para pregar uma peça nele, digamos assim, para encurralar a Jesus, né? E então eles desenvolvem esse diálogo, né? Até que o homem pergunta: mestre, quem é o meu próximo? Essa é a pergunta crucial. E aí começa a parábola no verso 30. Olha lá, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, vamos por partes para a gente poder entender. Jesus começou contando: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, foi ferido e deixaram ele na rua, quase morto. Esse é o começo da parábola. Verso 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Então, aquele homem estava lá semi-morto e passou um sacerdote, ou seja, alguém envolvido com a religião judaica. Passou. Passou, olhou para aquela pessoa quase morta e foi embora. Verso 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. E agora quem passou perto ali foi um levita, que era outra pessoa envolvida com a religião judaica. Então, primeiro um sacerdote olhou e foi embora. Depois um levita olhou e foi embora. E um ponto interessante que a gente tem que lembrar é que Jesus está contando essa parábola para judeus. Ok? O público ali de Jesus era um público judeu. Ok? Então, um sacerdote, um levita, olharam para aquele homem semi-morto, nem ligaram, foram embora. Verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Mais uma pausinha. Os samaritanos e os judeus não se davam. Não se davam, não batia, não se uniam de jeito nenhum. Então, põe isso na mente, lembra disso. Os judeus e os samaritanos não se davam. Não eram amigos. Não tinham um relacionamento amigável entre eles. Não havia fraternidade entre eles. Eram povos distintos que não se davam bem. Então, o sacerdote e o levita olharam aquele homem e foram embora. E o samaritano olhou para aquele homem e se compadeceu dele. Mas a história não termina aí. Verso 34. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Essa é a parábola do bom samaritano. Então olha que interessante, primeiro ponto. Aquele sacerdote e aquele levita que passaram perto daquele homem que havia sido assaltado, eles olharam para aquele homem, né? Então eles passaram perto e eles viram e foram embora. Então a única coisa que esses homens fizeram por aquele homem ferido, semi-morto, foi ver. Eles olharam para o homem, só isso. Agora, quando a gente vai pro samaritano, a partir do verso 33, a gente vê
que o samaritano viu, se compadeceu, e chegando-se, ele se achegou ao homem, ele pensou-lhe os ferimentos, ele aplicou óleo e vinho, ele colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria, tratou dele. Depois ele tirou o dinheiro e entregou ao hospedeiro. Então a gente tem pelo menos 10 verbos falando sobre aquilo que o samaritano fez por aquele homem. O sacerdote e o levita simplesmente olharam para aquele homem. O samaritano fez muito mais. A gente encontra um verbo para falar sobre o que o sacerdote e o levita fizeram. E a gente encontra pelo menos 10 verbos para falar o que o samaritano fez por aquele homem. E um detalhe: provavelmente nessa parábola, este homem que foi assaltado, que estava semi-morto, era um judeu. Então, um sacerdote judeu não quis fazer nada por outro judeu. Um levita judeu não quis fazer nada por outro judeu que estava precisando. E um samaritano, um povo distinto, um povo rival, serviu e ajudou um judeu. Os judeus não ajudaram, os samaritanos sim. E por que será que os judeus não ajudaram? Por que será que o sacerdote e o levita não ajudaram? Talvez por conta dos rituais, porque aquele homem estava quase morto. E a lei desses judeus, né, dizia que se eles tocassem em cadáveres, em coisas mortas, eles estariam impuros. E aí eles teriam que passar por uma série de rituais, um tanto quanto complexos, para serem purificados. Então talvez por conta disso eles não quiseram se aproximar daquele homem, coisa que o samaritano fez. Se aproximou, cuidou daquele homem, serviu aquele homem e fez tudo aquilo que ele precisava. Você quer ver um detalhe muito interessante? O verso 35 ele fala o seguinte: no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então o verso 35 começa falando o seguinte: no dia seguinte. Quando a gente fala no dia seguinte, implicitamente a gente entende o seguinte: existe um dia anterior e um dia posterior. Então nesse termo, no dia seguinte, a gente já encontra 2 dias ali. O dia anterior e o dia posterior. E mais para frente, no verso 35, fala que o homem ele entregou ao hospedeiro 2 denários. Um denário era o salário de um dia. 2 denários era o salário de 2 dias. Então eu tenho 2 denários e eu tenho os 2 dias lá, o dia anterior e o dia posterior, por conta do termo ali no dia seguinte. Em outras palavras, aquele samaritano abriu mão do salário de 2 dias em favor daquele homem ferido. Coisa que os judeus lá, o sacerdote e o levita, nem pensaram em fazer. Essa é a parábola. A grande distinção da reação do sacerdote, do levita e do samaritano. Dos judeus e do samaritano. E lembra que Jesus contou essa parábola para judeus. Então imagina a reação deles ao ouvirem sobre esse samaritano. Só imagina a reação deles. Eu acho que não deve ter sido das melhores, mas Jesus estava indo ao ponto. E depois do verso 35, Jesus volta a conversar com aquele judeu, com aquele intérprete da lei. Dá uma olhada. Verso 36. Olha o que Jesus fala para aquele intérprete da lei. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem
que caiu nas mãos dos salteadores. Jesus pergunta: quem que você acha? Lembra que aquele intérprete perguntou: quem é o meu próximo? Agora Jesus pergunta o seguinte: quem você acha que foi o próximo? E aí o verso 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então aquele intérprete perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus devolveu com uma outra pergunta: quem você acha que foi o próximo? Meio diferente a pergunta da outra. Em outras palavras, a gente consegue entender nessas falas de Jesus que é como se Jesus estivesse falando o seguinte: não importa quem é o teu próximo. Importa se você é um próximo. Importa se você é um bom próximo. O foco não está sobre quem é o outro. O foco está sobre você. Não importa quem é o teu próximo. Não importa quem precisa de ajuda. Não importa quem precisa do teu amor. Importa se você está disposto a ser um bom próximo. Importa se você está disposto a amar quem está precisando. Em outras palavras, e como que a gente traz isso para nós hoje? Hoje a gente vive num mundo egoísta, um mundo individualista. E talvez a pergunta desse intérprete, quem é o meu próximo, talvez seja a pergunta de muitos de nós. Talvez a gente não quer ajudar todo mundo. Talvez a gente não estejamos dispostos a ajudar todos os que precisam, inclusive aqueles que creem diferente, aqueles que seguem uma ideologia, um caminho diferente. E nesse mundo que nós vivemos, em pleno século XXI, nós temos tantas ideologias, nós temos a propagação de tanto ódio, nós temos tantas rivalidades entre grupos opostos, ideologia X, ideologia Y, na política aqui, política aqui, política aqui, política aqui, nós temos grupos opostos. E será que você e eu estamos dispostos a amar aqueles que creem diferente? Aquelas pessoas da outra religião? Será? Será que você tem sido um bom próximo? Será que eu tenho sido um bom próximo? Será que nessa parábola eu me assemelho ao sacerdote, ao levita, que olham para si, que olham para a religião formal deles, que olham para o bem-estar deles? Ou será que eu me assemelho ao samaritano, que mesmo diante de alguém, de um povo diferente, ele amou aquele homem. Ele se colocou à disposição para abençoá-lo e ajudá-lo. Então não pergunte quem é o seu próximo. Se pergunte se você é um bom próximo. Se você está disposto a ajudar a todos. E quando a gente fala todos, é todos mesmo. Sem exceção. Independente de religião, de estilo de vida e de qualquer coisa. Será que nós temos sido bons próximos? Será que nós estamos dispostos a fazer o que esse samaritano fez? A ajudar alguém completamente contrário a mim? Será que eu estou disposto a abrir mão do meu dinheiro, do meu tempo, das minhas economias, do meu bem-estar para ajudar alguém?
porque esse samaritano fez isso. Gastou dinheiro, gastou tempo, gastou o seu próprio animal em favor de alguém completamente distinto dele. E nós? Como que você reage diante de alguém que precisa da tua ajuda? Como que eu reajo? Pensa nisso. E não pergunte quem é o seu próximo. Pergunte se você tem sido um bom próximo. Pensa nisso. E que Deus nos ajude a sermos bons próximos, do jeito que Cristo deseja. Se esse é o seu desejo, eu peço mais uma vez que você feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nos ajude a sermos bons próximos. Que a gente não se preocupe com quem é o nosso próximo, mas que a gente se preocupe em refletir o teu amor a todos que precisam, sem exceção. Tem misericórdia se até aqui nós temos falhado. Se nós temos agido como esse sacerdote e esse levita da parábola que Cristo nos contou. E ajuda a gente a agir como esse samaritano agiu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Então, que bom que você ficou conosco mais uma vez. Não deixa de curtir se você gostou da mensagem de hoje. E acompanhe os nossos outros materiais nas outras redes sociais. Tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus e que sejamos filhos da luz.